Por favor, abra sua Bíblia lá no livro de Zacarias, finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 4, verso 7. Acharam, irmãos? 4 e 7. Quem tem a Bíblia do culto está na página 1099. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o verso 6 também. Vamos juntos, com voz forte. Agora, vai lendo, mastigando cada palavra e conciliando as palavras. Tá bom? Tipo assim, se eu te perguntar o que quis dizer isso aqui, você poder responder. 1, 2, 3. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. 7 agora, 1, 2, 3. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Na tradução da linguagem de hoje, essa palavra graça, graça, é uma comemoração, eles dizendo assim: que beleza, que beleza, que beleza. Vamos lá. Para você entender a mensagem aqui, precisamos passar pelo contexto. Para depois também, além de você entender o porquê que foi escrito isso, nós precisamos ver o contexto. E também depois para nós aplicarmos, para mim e para a sua vida, você precisa entender o contexto, por que foi escrito o texto. Zacarias faz parte dos 3 profetas chamados pós-exílio. O que é isso? É porque todos os outros profetas, sem ser esses 3, Jeremias, Daniel, Isaías, Ezequiel, Oséias, Abacuque, Naum, todos eles, os adolescentes, quer ver? Presta atenção aqui. Todos esses outros profetas foram antes do exílio na Babilônia. O que é exílio na Babilônia? No ano de 586, eles foram, não obedecer a palavra de Deus, não ouvir os profetas, as orientações da palavra de Deus através dos profetas, não aceitar o perdão, não aceitar a misericórdia que Deus estava oferecendo através da palavra dos profetas. E Deus enviou Nabucodonosor, que era o maior império daquele momento, no ano de 586, e destruiu Jerusalém, acabou com tudo. Pôs fogo no templo, matou moças, rapazes, o que sobrou, ele levou cativo, escravo, para a Babilônia. Ali eles ficaram 70 anos. 70 anos. Que é o período que Daniel passa, um período desses 70 anos, tanto é que ele está lendo o livro de Zacarias, ou de Jeremias, e aí quando ele se depara com o texto, na profecia de Jeremias, Deus dizendo que depois de 70 anos, ia restaurar, ia trazê-los de volta para a sua terra. Então, tinha dado esses 70 anos. E o final do livro de Crônicas é exatamente isso. Preste atenção, senão você vai se perder depois. No final do livro de Crônicas, o término é exatamente isso. Ciro assume o governo Medo-Persa, e Ciro decreta e cumpre a profecia de Jeremias, dando a liberdade para o povo de Deus voltar para a sua terra.
Veja como isso é importante. Ciro não era um cristão, era um rei do mundo medo-persa. O Medo-Persa é o atual Irã. Você vê, hoje o Irã quer destruir Israel, pois foi um governante medo-persa iraniano, Ciro, que deu o decreto do retorno de Israel. Muitos não quiseram voltar, estava bem nas suas casas, construíram suas famílias, não quiseram voltar, mas uma grande multidão voltaram. E é aí que eu quero a sua atenção. Quem voltou comandando, aí depois tem aquela história de Esdras, como sacerdote para restaurar o culto, para restaurar o templo, e tem a história de Neemias, para restaurar os muros. Está tudo dentro dessa volta, em datas diferentes, mas tudo dentro dessa volta. Mas quem veio na frente como governador nesse primeiro retorno? Veio um governador e um sacerdote. O governador tinha que ser descendente de Davi, e o sacerdote tinha que ser descendente de Arão. Todo sacerdote tinha que ser levita, mas nem todo levita era sacerdote. Você está entendendo? Todo sacerdote, para ser sacerdote, tinha que pertencer à tribo de Levi, mas não todo levita, não significava que todo levita seria sacerdote. Então, quem é que vai comandar esse primeira leva de uma grande multidão? Uma viagem de 800 quilômetros, de camelo, de jumento e a pé, de mulas e a pé. Levava meses, 4 meses. Esdras, ou foi Neemias, levou 4 meses na sua viagem. Então, é a mesma viagem que Rebeca fez, porque era a mesma região quando ela foi se casar. Ela viajou 4 meses até chegar para encontrar Isaac. Então, Zorobabel comanda esse retorno. O povo com euforia. Zorobabel era da descendência de Davi. Josué era um sacerdote da descendência de Arão. E eles retornam comandando o povo, um espiritualmente, o outro politicamente. E há uma alegria na viagem, né? Você retornando. Aqui no Rio de Janeiro tem muita gente que veio de outros estados. Aí ele espera as férias para poder retornar à sua cidade. E aquilo é uma alegria, as pessoas se arrumando as suas malas para ir rever os seus familiares, né? E então Zorobabel, Josué, comandando esse povo com muita festa, com muita alegria. Nesse período da Babilônia, muitos salmos foram escritos. Muitos salmos. Salmos dizendo da saudade de estar no templo. Salmos que o salmista dizia da zombaria que os babilônicos faziam deles, dizendo: canta e dança aí agora para nós. Mas agora eles estavam retornando para a terra da promessa que eles tinham perdido por causa do pecado. Eles abandonaram a Deus e Deus permitiu que os seus inimigos o destruíssem. E aí, eles retornam com toda aquela empolgação, e o objetivo agora era restaurar a cidade e restaurar o templo. E eles vão encontrar, a primeira chegada é aquele momento de alegria. Mas dentro de toda a promessa, nós temos lutas. As promessas, elas são feitas por Deus, elas se cumprem, nem que Deus use um ímpio para cumprir. Deus chama às vezes o ímpio de meu servo,
como fez com Ciro. Por quê? Porque que é meu servo? Porque ele está cumprindo a vontade de Deus. Então Deus levanta até um inimigo para te abençoar, para te dar uma vitória, para abrir uma porta. Pode vir da onde você menos espera, né? E Zorobabel mais Josué, eles chegam com aquela multidão invadindo a terra, aquela alegria. Alguns procurando, muitos tinham morrido, mas outros ainda já idosos, mas tinham saído de lá, estavam procurando a rua onde eram as suas casas. Foram procurar onde estava o templo, as ruínas. E eles começam a restaurar. Logo, logo vai vir Esdras, em outro momento vai vir Neemias, mas eles começam ali esse primeiro grupo. Mas como eu disse, toda promessa, ela se cumpre, mas ela não vem com facilidade. Tem os desafios. É igual Deus deu a terra da promessa, Josué que tinha que conquistar, mas ele tinha que atravessar o Jordão, derrubar as muralhas de Jericó, e aí vai. Chegou lá, estava todo mundo mortinho, as vaquinhas, os gadinhos lá, as fazendas, tudo esperando eles não. Eles tinham que derrubar agora as muralhas, derrubar os exércitos, os inimigos. Mas são os desafios que Deus nos dá dentro das promessas. Viu? Se você tem promessa de Deus, você não pode desanimar, porque as promessas, elas vêm junto com desafios. Ela não vem assim, você na rede, paradinho, e aí chega o anjo e derrama ali a promessa. Não. As promessas estão envolvidas desafios, batalhas, orações, perseguições, invejas, línguas difamando. Não é fácil, né? Não é fácil. Deus me deu a promessa que eu ia ser pastor. Eu não sabia exatamente que era Bangu, mas me falou que eu estava sendo transferido, ia para um outro lugar, que ele ia prosperar, tal. Falou isso lá no púlpito do Brás. Estava eu e o Sangar lá, o Sangar devia ter uns 12 anos mais ou menos. E Deus falou isso comigo. Eu estava indo para a África. Nesses 12 anos que eu estou aqui, não tem sido fácil. Tem desafios noite e dia. Tem leões para matar toda semana. A hora que eu vou deitar quando eu vou orar para deitar, eu paro assim e fico um pouquinho pensando, ou então de manhã quando eu vou orar antes de começar a leitura da Bíblia, eu paro, antes de orar eu fico pensando assim, se o rebanho está quietinho. Fica assim na minha cabeça. Deixa eu ver, eu fico passando assim pela matriz, pelas congregações. Está quietinho isso? Né? Por quê? Porque tem os desafios diários. O diabo não quer a sua bênção. E os instrumentos dele também não querem a sua bênção. Né? Uma Estela hoje aqui completando 52 anos, declarando aqui uma poesia. Todo aniversário agora, de setembro, a senhora tem que declarar as poesias aqui. Eu não sabia, eu estou aqui há 12 anos, não sabia que a senhora declamava poesias, né? Então, todo ano aqui, em nome de Jesus. Mas o diabo não queria que a senhora estivesse aqui. Há 11 anos atrás, né? Cometido. Todo mundo esperava, Mãe Estela vai partir. Né? Então, Zorobabel começaram. Vamos levantar. Irmãos, levantar os inimigos em redor, as nações ali em volta, que tinham tomado conta da terra de Israel, que não era deles, era de Israel, e começaram a perseguir, e enviavam cartas para o rei, porque liberou. Aí o rei Ciro, que foi aquele que liberou, morreu. Entrou um outro rei que não sabia disso, recebeu uma carta, mandou paralisar as obras, o trabalho, e o povo desanimou. O povo ficou abalado, desanimou, veio aquela frieza espiritual, veio aquele desânimo, veio aquele espírito de miséria, aquela falta de expectativa, aquela tristeza,
Parece que Deus está distante, parece que Deus está longe, parece que as suas orações não sobem. E você olha, não vê uma perspectiva lá na frente. Foi isso que o povo foi tomado, por um desânimo não individual em Zorobabel, coletivo, a começar pelo governante que estava liderando, ao sacerdote Josué e a todos os que estavam ali. Foram acometidos de medo, de pavor, foram obrigados a se silenciar, a paralisar e a trabalhar para comer e viver só. Nada de construir templo, nada de restaurar muros, nada de restaurar as cidades. Vão comer aí só de sobrevivência. Olha que pavor, olha que medo, olha que tristeza, olha que vazio. Irmão, o ser humano viver sem perspectiva, sem sonho, é uma miséria total. Tanto é que na Bíblia a doutrina da esperança, que é a volta de Jesus, e a esperança das promessas. A esperança é uma doutrina bíblica, não é um tema só, é uma doutrina bíblica. A esperança é uma doutrina bíblica. Tanto esperarmos nas profecias e promessas de Deus, como esperarmos a vinda dele. É uma doutrina, esperança é uma doutrina. Você viver sem esperança é um vazio muito grande. Você não tem luz. Imagina você amanhecer sem esperança e dormir sem esperança e passar o dia sem esperança, sem perspectiva, sem poder fazer nenhum projeto. Só come e bebe aí para sobreviver. Imagina isso. Os jovens estudam, por quê? Porque eles têm uma esperança. Você procura um emprego porque você tem uma esperança. Você casa porque você tem uma esperança. Você tem filhos porque você tem uma esperança. Você vem na casa do Senhor porque você tem uma esperança. Agora imagina você viver sem isso. Você não tem ânimo para nada. Fazer o que lá no culto? Trabalhar para quê? Ter família para quê? Ter filhos para quê? Estudar para quê? Fazer projetos para quê? E isso levantou-se como uma montanha na frente do povo. E olha que uma montanha naquela época era muito pior do que é hoje, porque hoje você tem maquinários para atravessar as montanhas, através dos túneis, que aqui no Rio de Janeiro, se eu explicar isso lá em Curitiba, que é uma cidade plana, se eu explicar isso lá em Goiânia, em Brasília, que são cidades planas, não vão entender. Mas aqui no Rio de Janeiro, é fácil de entender o que é atravessar montanhas pelos túneis, porque nós temos muitos túneis na cidade, e grandes. Então a perspectiva de montanha naquela época, não se compara com a perspectiva de hoje. Além do que, sempre no cume das montanhas, os exércitos ficavam. Porque se você começasse a subir aqui, eles te matavam de lá. Que eles estão olhando de cima para baixo. Em quem está subindo, está vindo de baixo para cima. Era derramado óleos quentes, flechas fácil de acertar. Como é que você vai se defender? Então a perspectiva de montanha na frente para atrapalhar era muito grande. Quer dizer, era uma coisa impossível. Define-se assim, era impossível. Quando se tinha uma grande montanha na frente, era impossível. E todas aquelas nações inimigas, a carta do rei que chegou proibindo a construção, o desenvolvimento do povo, estava tudo paralisado. Tudo isso se transformou numa montanha invencível. Será que vamos fazer uma neologia? Neologia é uma palavra que você cria na hora. Insubível. Insubível. Quer dizer, era impossível de subir essa montanha, de atravessar essa montanha. Era uma montanha difícil.
ferro, imbatível. E isso paralisou. Nesse período, Deus levanta aquilo que eu falei, os profetas pós-exílio. Existiram os pré-exílio, que são todos os profetas. Só existe 3 profetas pós-exílio, que é Ageu, Malaquias e Zacarias, que são exatamente os 3 últimos livros do Antigo Testamento. E tudo indica que os 3 eram profetas jovens, principalmente Zacarias e Ageu. Tudo indica que eles eram profetas jovens. E diante daquele desânimo, Deus levanta esse jovem profeta, já tinha levantado Ageu também. Zacarias Malaquias é um pouquinho na frente, mas Ageu e Zacarias são profetas na mesma época, no mesmo período. Malaquias está um pouco mais na frente, mas Ageu e Zacarias é da mesma época. E aí o Espírito Santo toma esse jovem, olha só, irmãos, diante de tudo de forma oposta, sem perspectiva, vazio, tristeza no rosto, tristeza nas festas, angústia, falta de perspectiva. Alguém deu lugar para o Espírito Santo. Imagina você chegar numa igreja, o culto está morto, os hinos são mortos, não há alegria, a pregação morta, todo mundo com o rosto desanimado, sem perspectiva, um vazio, uma tristeza. Como é que o Espírito Santo vai te usar? Como é que você vai sentir poder de Deus? Como é que você vai sentir renovo? Como é que você vai ser cheio do poder de Deus, a ponto de cantar um hino e que todos vão chorar e sentir poder, e pregar uma palavra que todos vão ser renovados? É muito difícil. E nesse lugar tão difícil, tão vazio, tão sem esperança, tão sem perspectiva, um jovem foi tomado pelo Espírito Santo. Esse jovem foi cheio do poder de Deus. Esse jovem chama-se profeta Zacarias. O Espírito Santo começa a usar esse jovem junto com um amigo seu chamado Ageu. E esses 2 jovens começam a profetizar pelas ruas. Esses 2 jovens começam a profetizar para o povo. Esses 2 jovens começam a profetizar para os líderes religiosos, que era Josué e os outros sacerdotes. Esses 2 jovens começam a profetizar para o governador e os seus assessores. Eu quero que a sua mente imagine um quadro totalmente avesso espiritualmente, politicamente, socialmente. Miséria, política podre, religiosidade morta. Imagine isso. 2 jovens são tomados pelo Espírito Santo. Isso me faz dizer o seguinte, irmãos: quando você dá liberdade ao Espírito Santo, pode estar um mundo de cabeça para baixo, pode estar uma desgraça total, que Deus vai te usar de forma poderosa. E interessante a promessa reservada, essa força, esse poderio do Espírito Santo na vida de 2 jovens profetas. E aí a Bíblia diz: e o Senhor prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder ou violência, mas pelo meu Espírito. Isso aqui é Zacarias, vai lá de frente, eu quero falar com o governador. Aí ele entra na sala do governador. Governador, eu estou aqui com a palavra de Deus para você. O que é, meu filho? Pelo amor de Deus. Nós estamos aqui nessa situação, o que está acontecendo? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Por que Deus falou não é por força nem por violência? Porque havia um exército do império babilônico e havia o exército dos inimigos.
Israel não tinha exército nenhum, então não tinha força, não tinha braço, não tinha músculo, não tinha armas, não tinha nada. Então diz, você olha para aquela nação de Israel, uma nação de miseráveis. Como é que você vai guerrear, vai batalhar com uma nação de miseráveis? Você querer pôr o Haiti para enfrentar os Estados Unidos numa guerra. Como é que vai enfrentar? Está destruído o país. Nós temos militares aqui que trabalharam lá. Então Israel totalmente destruído, não tinha força, não tinha poder, não tinha estratégia, não tinha armas, não tinha exército, não tinha homens valentes, fortes, estava todo mundo desnutrido. Por isso que Deus usa a boca desse jovem profeta e diz, não é por força. Quer dizer, não vai ser através de exército, não vai ser através de estratégia, não vai ser através de armas, mas vai ser pelo poder do meu Espírito. Aí quando é Deus agindo, meu irmão, aí é só você lembrar das pragas lá no Egito. Quem era aquele povo para conseguir sair e se libertar de Faraó? Mas ali não foi por força, nem por violência, nem por poder. Foi pelo Espírito de Deus na vida de Moisés. E os milagres acontecendo e o povo só olhando. Aí Deus dá essa palavra e ainda continua dizendo a Zorobabel, ali meio boca aberta, eu penso. E aí ele profetiza na frente de Zorobabel e dos seus assessores. Quem és tu, ó grande monte? E eles olhando. Diante de Zorobabel, você será uma planície. Porque ele colocará a pedra de fundação, de remate do templo, em meio às aclamações do povo, dizendo, haja graça, ou na outra tradução que diz, que beleza, glória a Deus, aleluia. E essa foi a profecia. Deus disse a Zorobabel, essa montanha que você está vendo aí na sua frente, eu vou fazer ela virar uma planície. Ela vai virar uma estrada reta. Ela vai virar um caminho plano para você passar. É certo você nas suas orações dizer, Senhor, tira essa montanha e aplana o meu caminho. É certo você orar assim. Senhor, abre essa montanha e faz essa montanha virar uma planície. É certo você orar assim, você tem que orar assim. Para o Senhor tirar as montanhas e aquilo que você teria que subir, ou que seria impossível você subir, o Senhor faz virar uma planície, algo reto, caminho fácil para você percorrer. Quer dizer, Deus transforma um caminho impossível, um caminho difícil e impossível, num caminho reto, fácil e plano para você passar. E Zorobabel ficou olhando aquilo, e Deus ainda continuou dizendo, através do profeta, no verso 9, as mãos de Zorobabel lançarão os alicerces desse templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem enviou vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Amados, Deus usando Zacarias disse, olha, levantem, porque esse impossível, essa montanha vai desaparecer, vai ficar um caminho plano, e vocês vão retornar à construção desse templo, e vocês vão reconstruir essa cidade, e vocês vão cantar
o cântico da vitória, vão dizer graça, graça, vão dizer aleluia, vão dizer glória a Deus. E nisso, com a palavra profética de poder, aquele povo que estava morto, como um exército de ossos lá do profeta Ezequiel, esse povo estava morto. Vieram para viver, mas morreram diante das perturbações, diante das grandes montanhas, diante das perseguições, das calúnias, das dificuldades, morreram. Desanimaram, fraquejaram. Mas com essa palavra que Zacarias profetizou contra o monte, o profeta inspirou com o poder de Deus o governador com o sacerdote, e eles saíram daquela sala, e o povo ouviu aquela profecia, e a Bíblia diz que o povo foi reavivado pelo poder do Espírito Santo, porque o povo olhou um para o outro e disse: olha, o Senhor disse que não é pelas nossas armas, não é pelo nosso poder, não é pela nossa força, mas é o Espírito dele que vai trabalhar, é o Espírito dele. E o sopro do Espírito, quando ele começa a avivar, vai para todo lado. A Bíblia diz que aquele povo se animou e começou a construir. Isso era mais ou menos, eles foram levados cativos em 86, 586. Isso aqui agora era mais ou menos o ano de 520. Ano de 520, antes de Cristo. E o Espírito de Deus tomou o povo, tomou o profeta, tomou o sacerdote Josué, tomou Zorobabel. Houve um despertamento espiritual. A visão que tinha acabado, aquela cegueira, o Senhor clareou, e eles agora começaram a ver uma nova esperança. Se agarraram com a promessa, se agarraram com a profecia de Deus através do profeta, se agarraram com uma nova visão, com novos sonhos, e o povo começou a agir, a trabalhar. Aquela mornidão espiritual, aquela frieza acabou, e o Espírito de Deus despertou Esdras, que estava a 800 quilômetros de distância, para vir restaurar a vida espiritual. Esdras saiu de lá e veio. O Espírito de Deus despertou Neemias, que estava lá no palácio do rei, confortável, tranquilo. O Espírito Santo foi lá, mexeu no coração de Neemias e disse: aqui está bom, aqui está confortável, mas é hora de você sair daqui, viajar 4 meses e restaurar a minha cidade com o meu povo que está lá te aguardando. E aquilo que era impossível, o templo foi restaurado, as casas foram restauradas. Daqui a pouco chega Neemias e as muralhas são restauradas, e aquilo que era pó, aquilo que era cinza, cresceu, se transformou, e o povo dava glória a Deus. O que essa história tem para ensinar a mim e a você 2.500 anos depois? Muito. Primeiro, que esse Espírito de Deus que estava sobre Zacarias é o mesmo que está aqui hoje. O mesmo Deus que ia arrancar as montanhas da frente do povo de Deus, do povo de Israel, do sacerdote Josué, do governador Zorobabel, é o mesmo Deus aqui hoje. O mesmo Deus que eu e você servimos é o mesmo Deus de Zorobabel, é o mesmo Deus do sacerdote Josué. O Deus que eu e você servimos é o mesmo Deus do profeta Ageu, do profeta Zacarias. O Deus que eu e você servimos é o mesmo Deus de Esdras e Neemias. Então a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje. Então esse Deus, para o seu povo, para Zorobabel, para o profeta, é o mesmo Deus que está aqui. Pastor, a coisa está feia. Pastor,
Olha, a economia no Brasil está feia. Olha, a violência no Brasil está difícil. Irmãos, o que não falta no Brasil nesse momento é montanhas. Mas é aí que entra o poder de Deus. Sem montanhas não vai haver milagre. Sem montanhas não precisa de milagre. Sem montanhas não precisa Deus agir. Mas Deus entra exatamente na hora que as montanhas estão cercando. É na hora do impossível. É na hora do impossível que Deus faz milagres. Irmãos, eu quero dizer para vocês que um dos melhores momentos, nesses 12 anos que eu estou aqui, um dos melhores momentos das finanças e do crescimento dessa igreja foi na pandemia. Jaziel, uma equipe aqui, tudo me ajudando a fazer cultos aqui. Os irmãos assistindo os cultos de lá. Veio aquela primeira ceia que deu mais de 11 mil pessoas assistindo no YouTube. Todo o campo reunido, assistindo a ceia. Naquele período, durante 24 anos, a igreja tinha perdido o terreno ali da congregação, ali perto da casa do pastor França, Guaiacá. Viveu de aluguel mais de 20 anos. Exatamente no período da pandemia, ganhamos o terreno de volta. E no período da pandemia, construímos. Aqui o pastor começou a construção. Para não deixar a minha palavra ficar no ar. Pastor Florisvaldo. Um terreno de mais de 1.300 metros quadrados. E construímos. Qual é o tamanho? Você lembra do tamanho daquela igreja? Parece que é 15 ou 13 por 25. 15 por 25 é um dos maiores templos que nós temos. Em plena pandemia, igrejas fechando, comércio fechando, e nós estávamos construindo uma das maiores igrejas e recebendo um dos maiores terrenos que nós temos hoje. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que derruba montanhas. Se tem montanhas, Ele faz ela ficar plana. Eu tenho certeza, se eu falar aqui, irmãos, vamos ter um culto aqui de testemunho de quem teve milagres na pandemia. Nós vamos ficar aqui, tem que reservar um culto para vigília, porque eu tenho certeza que todos vão levantar aqui e contar: pastor, nós tínhamos uma montanha, mas o Senhor abriu essa montanha no meio, o Senhor partiu a montanha no meio, o Senhor aplanou o caminho. O que eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite: você tem a marca e o selo da promessa do Espírito Santo, você tem a marca do sangue de Jesus. Se você olha aqui os jovens, as moças, rapazes, os adolescentes. Você olha e fala: eu não tenho condições de ter o curso que eu quero, eu não vou dar conta de formar, eu não vou ter o trabalho o emprego que eu sonho. Então tem o que na sua frente? Uma montanha. Olha, quando Deus vê montanha, Ele se alegra, porque é a hora dele mostrar o quanto Ele te ama. É a hora de Ele mostrar o poder dele para você. Quando Deus vê montanha da nossa frente, Ele se alegra, porque é a hora dele mostrar a comunhão que Ele quer ter com você. A hora que Deus vê montanha, Ele se alegra, porque é a hora que Ele vai dizer a você: eu cuido de ti, eu cuido da sua vida, você está nas minhas mãos. O único segredo as moças e os rapazes, a juventude, as moças e os rapazes, é que você se agarre com o Senhor. Nunca largue das mãos dele, fique apegado com Ele, porque fecha o seu olho, levanta a sua mão direita. Senhor, está aqui a tua igreja com as mãos erguidas, como uma criança que ergue as mãos para o seu papai e para a sua mamãe. Tu és o nosso Pai Celestial, a tua igreja levanta as mãos agora para clamar. Tira a montanha que está na frente dessa família, que está na frente desse casal, transforma essa montanha em planície.
Tire essa montanha que está na frente desses adolescentes e transforme em planície. Tire essa montanha que está na frente dessas moças e desses rapazes na juventude e transforme em planície. Tire, ó Deus querido, essa montanha que está na frente da tua igreja e transforme em planície. Coloca um milagre aí na mão da tua serva nessa noite. Coloca na mão do teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, saia por essas portas hoje, renovado como saiu Zorobabel diante da profecia do profeta Zacarias. Em nome de Jesus, saiu renovado o sacerdote. Até o sacerdote tinha já perdido a fé e desanimado. Mas nessa noite, diante da profecia de Zacarias, Josué saiu renovado. Diante da profecia do profeta Zacarias, o povo que estava morto foi despertado. Em nome de Jesus, diante da palavra profética de Deus nessa noite, saia por essas portas pisando em planície, pisando em planície. Não é para você vencer, não largue as mãos do Senhor, porque é Ele que vai na frente aplanando, fazendo virar planície. É Ele que vai na frente. Eu peço a você, coloque-se de pé, por favor. Olha, irmãos, muitas vezes a gente chega na casa do Senhor com a fé lá embaixo, às vezes até sem fé. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a sua palavra. Não é ouvir palavra positiva. Isso tudo é bom. É bom você ouvir um bom coach, é bom você ouvir uma palavra positiva, é bom. Mas nós não estamos aqui debaixo disso. Nós estamos aqui debaixo de uma palavra profética de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Deus está renovando uma promessa com você hoje. Deus está falando comigo hoje. Só se Deus te trouxe para cá e a montanha vai virar planície. Deus está falando com você hoje, que Ele vai transformar a montanha em planície. Eu queria que você, aquilo que eu sempre faço, que você escolhesse alguém agora. Você vai orar, mas é na autoridade do Espírito Santo. E como eu disse, muitas vezes a gente chega desanimado e sem fé na igreja. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A sua fé foi acesa aí pela palavra profética. E agora você vai agir na fé. Você vai ministrar sobre a sua amiga. Pastor, o que eu vou ministrar? Fácil. Senhor, transforme a montanha em planície. 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 Se Deus te der uma palavra profética aí para você profetizar para essa pessoa, profetiza. Nós estamos na casa de Deus, aqui é o lugar disso. E você vai orar pelo seu amigo, irmão. Orando. Senhor, transforme a montanha que está na frente da família do teu servo, na vida do teu servo, em planície. Vocês jovens, moços e rapazes, você vai orar pelo seu amigo. Senhor, tem uma montanha aí na frente, eu não sei qual é, mas transforme em planície. E os adolescentes, da mesma forma, você vai orar pela sua amiga, pelo seu amigo. Senhor, tem uma montanha aqui, tem um impossível aqui. Essa montanha, o nome dela é impossível. Existem vários nomes de montanha. Aqui no Rio nós temos Pedra da Gávea, Pão de Açúcar, Morro da Urca, Pedra Branca. O nome dessa montanha é impossível, mas não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Ele vai transformar essa montanha impossível em possível. Ele vai transformar essa montanha impossível em planície. E aí, como o Senhor